Ei, você aí, sabe que agora a corrida tá em alta? Venha com a gente agora para descobrir quais são os benefícios do carbo em gel na corrida. Bom, gente, então contando um pouco sobre agora o contexto histórico das corridas de rua, ela basicamente teve origem na pré-história, quando os caçadores eles tinham que correr atrás de suas presas ou até mesmo fugir de alguns animais selvagens. A partir disso começou um pouco da corrida e no século XVIII, na Inglaterra, surgiu a corrida de rua, onde eles começaram com isso de correr na rua e a partir disso foi se expandindo tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Uma curiosidade sobre a corrida, a maratona, que é uma das mais conhecidas, ela... De onde veio, né? 42 km, tiraram o número do nada. Não, é por causa da batalha de maratona, que o mensageiro teve que ir até a outra cidade para falar que eles tinham ganhado a guerra. E essa distância era de 42 km. E daí veio a prova de maratona, que conhecemos. Então, agora contando um pouco sobre a maratona, ela já teve participação na primeira Olimpíada, que foi em 1896 em Atenas, e daí ela se popularizou com milhares de pessoas começando a correr lá pela década de 70. E agora, trazendo uma curiosidade, geralmente são 42 quilômetros nessa. Só que nas Olimpíadas de 2012, a rainha pediu para que a maratona tivesse um leve desvio para passar em frente ao seu palácio. Daí agora a distância oficial é 42 quilômetros e 195 metros. Bom, gente, trazendo um pouco sobre a corrida na atualidade, a corrida está ficando muito famosa ultimamente, principalmente pelos influenciadores, pelas Olimpíadas que estão chegando. É um esporte que está crescendo muito e é um esporte que ele não somente é para prática do esporte, é também para saúde, é também para fazer amizade. Muita gente acaba fazendo amizade na corrida. E além disso, as corridas de rua, elas proporcionam um projeto, principalmente a corrida aqui de Curitiba, que é a corrida para o Hospital Erasto Gettner, para a corrida do Erastinho, que todo o dinheiro que é arrecadado, ele é arrecadado e é doado para a instituição do hospital. Além disso, a corrida ela fica tão conhecida que existe a maratona do Rio de Janeiro, que acontece uma vez por ano, que nela acontece os 21 quilômetros e a maratona. Gente de todo mundo vem para correr essa corrida. Além dessa, tem a São Silvestre, que ela é televisionada pelas maiores redes, e tem a corrida de Boston, a corrida de Paris. Além disso, trazendo uma curiosidade sobre a corrida de Boston, que aconteceu esses tempos atrás, que existe até um filme sobre isso, que na maratona de Boston aconteceu um atentado, mas isso é somente um contexto histórico. A corrida ela possui quatro quilometragens, que é o dos 5 quilômetros, dos 10, dos 21 e dos 42 quilômetros. Aí vai da sua opção escolher qual quilometragem você quer começar a correr. E o Carbogel entra onde? Agora a gente está aqui com o Matheus, estudante de Educação Física aqui. Ele é atleta de corrida e ele vai contar um pouco da experiência dele com a corrida. Bom, eu corro desde 2014, eu sempre pratiquei esportes, então a corrida sempre me beneficiou para esse lado, principalmente do futebol também, questão de tiros e tudo mais. E quando eu deixei de praticar um pouco, eu senti muita falta, então a corrida é muito benéfica para a saúde, tanto para quem pratica, para quem não pratica. E é isso, é uma coisa muito benéfica para a saúde. Um pouco sobre Carbigel, a distância mais longa que eu já corri foram 21 quilômetros, ou meia maratona, conhecido por muitos aí. Para mim, não foi tão benéfico, eu uso outra forma, que seria o doce de leite. Eu acho que para mim faz muito mais efeito. Porém, eu já usei na minha corrida de 20 quilômetros, um durante e um pós a corrida. Não foi benéfico, muito benéfico para mim, mas eu acho que pode ser que vale a pena. A gente está aqui com o Léo, ele é atleta de futebol, vai falar uma experiência dele um pouco com corrida e tal, como beneficia ele no futebol. Então, eu pratico futebol desde meus 6 anos de idade, já passei por algumas categorias de base, aí virei profissional, joguei profissionalmente em alguns campeonatos, paranaense, catarinense, jogo atualmente pelo Blumenau, e a minha distância mais longa que eu corri foi 10 km. Eu não usei o Carbogel, eu acabei usando cafeína e pré-treino, e é isso. Eu utilizo a corrida como condicionamento físico para mim, né? Porque eu sou jogador de futebol. Eu não uso Carbogel porque eu não vejo necessidade. Já utilizei outras formas de suplementação e é isso.
Após as entrevistas, agora eu vou falar para que serve e o que é o carboidrato em gel. Ele é simplesmente uma fonte de carboidrato para o corpo, onde nas corridas e tal, quando o estoque de carboidrato acaba, ele vai entrar no corpo para regular esse estoque. Ele geralmente é mais usado em corridas de maiores distâncias, onde debilita mais o corpo e o atleta ou o corredor vai precisar mais. E em pequenas distâncias já não vai haver o estoque de carboidrato já não vai estar sendo gasto, pois pelo pouco período de tempo não vai estar sendo gasto. Mas claro que se o corredor quiser usar, o atleta quiser usar, fica no papel do nutricionista indicar usar ou não, falar para usar. Então vai de cada um. Bom, o carboidrato em gel, principalmente esses aqui, eles são muito vendidos e ultimamente eles estão bem famosos pelas redes sociais, né? Hoje em dia a gente possui 4 tipos diferentes de carboidratos, que é o carboidrato com a cafeína, que para quem faz mais distância, ele é indicado porque ele vai te ajudar na recuperação mais fácil no exercício. Aí para quem é mais sensível ao carboidrato com a cafeína, existe os sem cafeínas, existe os com aromas e sabores, que é um exemplo desse aqui, que esse aqui é sabor blueberry e ele possui cafeína. E além disso possui o quarto, que é com eletrólitos. Eles são com mais substâncias para ajudar também em distâncias maiores. Ficou em última na corrida ontem? Não fiquei. Aliás, você viu que eu corri, né? Que foi uma distância mais longa. Você sabia que eu utilizei o Carbigel para ele me ajudar? E quais foram os benefícios dele durante a corrida? O Carbigel, ele me ajudou muito pelo fato de fazer a recuperação dos meus carboidratos. E a cafeína que tem nele me ajudou muito, me deu um estímulo. E eu vi que alguns estudos estão dizendo que ele pode causar ressecamento na pele, irritação na pele ou até mesmo reações alérgicas. Em você, se sentiu alguma coisa diferente? Não, eu não senti. Eu não senti, muito pelo contrário, ele me ajudou muito. Mas já ouvi falar também que teve gente que usou e não gostou. A gente fez essa breve introdução do vídeo com o intuito de informar um pouco sobre a maratona, seu contexto histórico, como começou e tudo, e também um pouquinho do Carbigel para ambientar um pouco o nosso vídeo, porque o nosso vídeo tem o intuito de trazer pontos positivos e pontos negativos do Carbigel, pois é um produto, digamos, novo que está agora começando e ele está sendo muito utilizado por corredores assim nas corridas de longas distâncias pelos benefícios que ele traz, mas muitas pessoas não utilizam, eles são contra, pois tem receio de usá-lo e com os artigos sabe um pouquinho dos seus malefícios. E um desses artigos que a gente utilizou que traz os pontos positivos do Carbigel é a importância do carboidrato para o desempenho esportivo em atletas de corrida. Agora, complementando o que o Pedro falou, a gente trouxe dos benefícios do carboidrato em gel. E nesse artigo ele traz as formas também de usar, que é como deve usar, quanto tempo antes se deve usar e quais provas têm mais benefício. Eu vou falar elas. Geralmente é usado mais na maior prova que tem, na maratona de 42 km, onde as pessoas mais usam. E depois vem a de 21 km, que é uma prova grande ainda, e onde as pessoas usam bastante. É muito usado também no triatlon é muito usado, onde ele já vem para a corrida muito exausto da natação e da bicicleta, então eles acabam usando, pois já está com o corpo muito desgastado, muito tempo de prova, em média o triatlon dá 10 horas de prova, e sempre deve ser recomendado por uma nutricionista também. Então sempre que os atletas vão fazer uma prova, os corredores vão fazer uma prova, é sempre indicado ver com a nutricionista qual se deve usar, em qual período da prova deve usar. Isso também é bem importante, tipo, vou usar logo cedo na prova, talvez não seja tão benéfico como se você usar em algum km mais pra frente. Então é sempre bom ver com o nutricionista isso tudo. Agora a gente vai falar um pouco das nossas experiências com o carbo em gel. Eu vou começar por mim. Eu sempre fui muito de praticar esporte desde muito novo e já usei o carbo em gel diversas vezes, principalmente eu uso na corrida.
E a primeira vez que eu usei, eu tinha 16 anos, fui fazer uma prova de 10 km. Acabou que eu não gostei muito, por causa que eu me senti, o estômago ficou meio embrulhado no meio da prova, então não acabei me adaptando muito bem ao carboidrato com cafeína que eu tomei a primeira vez com 16 anos. Acabou que eu não gostei muito e eu fui tentando reduzir a dose, né? Tipo, em vez de tomar um inteiro, tomar um pouco menos no meio da prova e tal. E acabou eu me adaptando bem melhor ao carboidrato em gel. O que eu sinto, assim, é uma disposição bem maior durante a prova, assim. Eu já fiz 21 km e no meio da prova eu tomei, assim, e eu acabei a prova muito bem, assim. Então, pô, eu acabei a prova não morto, cansado, eu consegui acabar a prova e consegui conversar com o pessoal, consegui comemorar na chegada, e isso é muito importante também, né? Que o pós-prova, que pra você não chegar lá, sua família te vendo e tal, e você todo morto. Então, isso eu acho que foi uma das principais coisas que me ajudou com carboidrato em gel. Eu também já tomei em treino de natação carboidrato em gel e achei que me ajudou bastante também. E essa é a minha experiência com carboidrato em gel. E você utilizou o carboidrato com alguma supervisão de nutricionista ou foi tudo por conta própria? A primeira vez que eu usei, assim, eu tava na prova e a galera tava lá e eu acabei pegando um que a galera me deu, nem sei se era uma marca boa e tal, acho que por isso que eu passei mal da primeira vez. Depois eu falei pra minha nutricionista esse caso que tive e tal, e a partir daí eu comecei a ir com instrução, né? Isso de tomar metade em vez de tomar inteiro, foi tudo com instrução dela. Então, pô, se você for tomar na louca, toma cuidado aí pra não ter alguma situação que não seja benéfica pra você. Sempre com nutricionista e vendo aí o que te faz bem. Bom, falando um pouco sobre a minha experiência com o carboidrato, eu já fiz triatlon kids, eu nunca tinha utilizado, eu fui utilizar o Carbogel, né, o gel, recente, quando numa prova de corrida eu fui indicada a utilizar por amigos. E na primeira vez que eu utilizei, eu também, igual ele, não gostei muito, talvez pelo fato do sabor, tudo. Mas conforme o tempo, pelo fato de fazer corridas mais longas, pelo tempo também, eu acabei utilizando o gel, só que com a minha nutricionista. A minha nutricionista me deu todas as dicas de como utilizar. Além do carboidrato, em gel, eu utilizava também bastante fonte de carboidrato na alimentação antes da corrida. Então isso me ajudou muito. Agora o gel, ele era somente uma substância que eu utilizava assim só para um estímulo. Utilizei alguns sabores que eu não gostei e alguns que eu gostei bastante. Pratico natação, tudo, mas eu, Raíssa, utilizo somente para corrida, principalmente quando são distâncias mais longas. Não vejo necessidade de usar o gel nos 5 km, pois é uma distância muito curta e acaba não utilizando tanto o carboidrato do corpo. Utiliza, mas é uma quantidade menor. Se você vai fazer uma corrida de 5 km, o ideal mesmo é a alimentação antes da corrida. Tem gente que consegue se alimentar bem antes da corrida e faz uma ótima prova, e tem gente que prefere não se alimentar e também faz uma ótima prova. Então, assim, vai muito também além disso, utilizando os artigos, pelo fato dos estudos, de ter as nutricionistas acompanhando a gente, tudo, é algo que você vai descobrindo conforme o tempo. Então, assim, gosto muito de utilizar o gel, só que eu utilizo somente para provas longas. E com tudo isso, quais são as suas conclusões sobre o Carbogel? Em geral, vocês acham que ele traz mais benefícios ou mais malefícios para a saúde durante uma prova assim mais longa? No meu caso, assim, eu acho que se for orientado e você ir vendo e tal, e se adaptando também, acho que tem muito disso, acho que demora para a pessoa se adaptar, eu acho que é benefício para corrida. Claro que em 5 km eu acho que não é necessário também, concordo com a Raíssa, assim, que a alimentação é a base, assim, ter uma boa alimentação, até porque é uma prova de 25, 30, 35 minutos, uma prova de 5 km, então não acho necessário em 5 km, só a partir de 10 eu já acho que pode ser bom, mas eu acho que nos 21 km e 42 km é essencial. E triatlon eu ainda acho mais essencial ainda, porque pô, a corrida você já está muito desgasto, então vai ser ainda melhor
ainda utilizado. Então, eu concordo com ele também. Eu acho que assim, nos 5 km não tem tanta necessidade. Acho que talvez seja melhor uma alimentação do que mesmo o gel. Agora, a partir dos 10 ali, dependendo também do tempo, dependendo de muita coisa e do corpo da pessoa, acho que dá para ser utilizado sim. A partir dos 21, acho muito indicado também, mas é aquele negócio, precisa ser um gel de carboidrato? Não precisa. Tem muita gente também, assim como atletas que a gente entrevistou anteriormente, que utilizam o doce de leite, que não deixa de ser um carboidrato para o corpo e para te ajudar. Os 42 quilômetros também é bem indicado. E, aliás, trazendo agora uma curiosidade que, conforme o nosso estudo, conforme o artigo e tudo que a gente foi vendo durante essas semanas, e pesquisando e falando com nutricionistas e atletas, a gente descobriu muitas histórias sobre isso, sobre o carboidrato, sobre como começou, como as pessoas começaram a utilizar, quem utiliza, quem não utiliza. Agora a gente vai falar um pouco sobre como foi gravar esse vídeo, procurar saber das informações, procurar um pouco mais sobre o carbo em gel, sobre corrida. Eu falo por mim, foi muita curiosidade, assim, né? Fazer um trabalho sobre isso, assim, tem muita coisa que a gente não imagina sobre benefício, sobre malefício. Eu não sabia que poderia ter tanto malefício, comigo não teve, mas eu vi algumas pessoas que tiveram e foi muito legal, assim, essas curiosidades, assim, que tiveram no meio do trabalho. Bom, eu digo por mim, assim, principalmente eu que estou entrando da corrida agora, assim, principalmente a corrida, eu achei que foi um artigo que ajudou bastante, a gente descobriu bastante curiosidade, conversamos com bastante pessoas, tanto atletas quanto nutricionistas, e foi algo que, assim, lendo os artigos foi ajudando mais a gente em relação ao trabalho e ao projeto. Então, para mim, a parte mais legal de gravar, além de conhecer mais sobre o Carbigel e a corrida, para mim, foi as curiosidades que a gente trouxe no início do vídeo também. Para contar um pouquinho mais de como surgiu o nome da maratona, o porquê que hoje são um pouquinho a mais de metros. Então, para mim, a parte mais legal do vídeo foi as curiosidades que a gente conseguiu achar e trazer para vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, do nosso artigo, das nossas brincadeiras à parte também. A gente vai deixar também as referências dos nossos artigos e é isso. Arrasta pra cima. Valeu. A gente fez o Fala vídeo. de Pego. Vai, Puta. Agora a gente vai A importância dos Agora estamos aqui com o Léo. Eu falei Léo pra falar. Então, a gente fez esse vídeo com o intuito de informar um pouco mais sobre, não falei. Vou bater no japonês. Um beijo.